Você gostaria de ter sua casa aí com tudo funcionando direitinho, com móveis que se encaixem aí em cada um dos cômodos? Sim! Então você deve gostar aí de uma boa marcenaria. Mas me diz aí, você vai utilizar móveis modulados ou planejados? Ué, Ralph, não é a mesma coisa, não? Não é não, jovem peregrino da Alvorada. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é o lado positivo e negativo de cada um deles para você conseguir escolher. Fala pessoal, tudo bom? Já começa esse vídeo dando aquela força pra gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Mas vamos lá pessoal, ter móveis aí que ajude, né, a nossa casa a deixar tudo muito organizado é o sonho de muita gente. Seja uma sala, uma cozinha, um closet, um banheiro e etc. E quem tem aí ambientes bem pequenininhos, né, sabe muito bem disso. Aproveitar cada cantinho às vezes é essencial. E móveis podem ser feitos, pessoal, de diversos materiais, como alvenaria, gesso acartonado e etc. Porém, os materiais mais utilizados aí hoje em dia são realmente as madeiras, né? Principalmente o MDF e o MDP. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando da diferença dos dois, que eu vou deixar aqui em cima, tá? É um vídeo um pouquinho antigo, mas vale a pena você assistir. Não vou repetir tudo nesse vídeo aqui não, para não ficar cansativo e repetitivo para vocês. Assiste lá depois que vai ajudar, tá bom? Dentre esses móveis mais utilizados aí, tem duas modalidades, né? Tem os móveis modulados e tem os móveis planejados. E eu vou falar aqui hoje para vocês as vantagens e desvantagens de cada um deles, para que no final você coloque numa balança e consiga ver o que faz mais sentido para você na hora de fazer essa escolha. Ou até mesmo utilizar os dois, por que não, né? Vamos começar então, pessoal, falando dos móveis modulados. Como o nome já diz, eles são vendidos em módulos, ou seja, eles são vendidos já prontos. Você encomenda os móveis e vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Eles são medidas fixas, mas também são versáteis, tem muitas cores, estilos e até materiais bem variados, como o próprio MDF, MDP, como a gente já falou, tem as lâminas de madeira, acabamento fosco, brilhante, revestimento melanínico, a famosa fórmica que todo mundo conhece, tem placas de aço inox, vidro e etc. Pelo fato desses móveis serem feitos de forma padronizada, isso traz algumas vantagens para você. Uma delas é o prazo de entrega, né? Porque como os móveis já estão prontos, é só você encomendar lá da loja, eles têm no estoque, mandam para você e você faz a montagem. Isso traz muito mais agilidade para sua obra. Fora que por conta dessa padronização, ajuda também até na hora da montagem, o que facilita bastante também. Outro fator muito importante é pelo fato dela ser feita em escala, o preço dos móveis modulados pode ser até a metade do preço dos móveis planejados. É o quê? Isso mesmo. Essa diferença tão significativa assim é pelo fato de ser feito em quantidade. Tudo aquilo, pessoal, que vocês compram, que é vendido em escala, numa quantidade maior, costuma ter um preço menor para quem produz, para quem vende aquilo ali. E como tem um preço menor para a pessoa que vende, ela pode colocar a margem de lucro dela ali, normalmente, e vender aquilo por um preço também um pouquinho menor. É igual quando você às vezes vai no supermercado comprar, sei lá, uma dúzia de ovos, tem um preço X. Agora quando você vai num atacadista, que você compra aquela caixa que vem, sei lá, 60 ovos, o preço é mais barato. É justamente por isso. A quantidade faz o preço geralmente diminuir. E essas fábricas, elas produzem em muita quantidade esses módulos desses móveis. Esteticamente, eles são muito parecidos, tá? Tem até alguns casos que você nem percebe o que é modulado e o que é planejado. E os móveis modulados, eles têm linhas que são mais populares e outras que são mais sofisticadas. Isso quer dizer que uns têm acabamentos melhores, outros têm acabamentos mais simples. Outra característica muito massa dos móveis modulados é que você não precisa comprar tudo de uma vez só se você não quiser. Dá para você ir comprando esses módulos aos poucos. Por exemplo, você compra aquilo que é de maior necessidade para você agora, depois que você der uma respirada financeiramente, você pode comprar mais módulos e ir encaixando e montando. Mas é bom lembrar que existe sim a possibilidade de alguns desses módulos sair de linha. Aí sim você vai ter problemas depois para padronizar com aquilo que você já tem. Então toma cuidado com isso, tá? Eles também são muito bons assim para pessoas que moram de aluguel, pelo fato deles serem vendidos em módulos, né? Você pode, por exemplo, remanejá-los depois, caso você tenha que fazer uma mudança ou coisa parecida. Outra vantagem é que por eles serem vendidos em loja, geralmente você tem respaldo aí de um contrato, garantia, e até mesmo o fato deles serem feitos assim em padrão, em escala, se você tiver algum defeito, alguma coisa estiver dentro da garantia, é muito mais rápido e prático de você fazer alguma troca. Agora vamos falar um pouco da parte ruim desses móveis modulados. Primeiro de tudo, eles podem não se encaixar perfeitamente dentro do seu ambiente. Como eu falei, eles são feitos em escala, então são vendidos de maneira padrão. Por exemplo, se você tiver uma folga ali de 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, você não pode adaptar. Você vai ter que colocar ali algum fechamentozinho com uma peça de marcenaria para vedar essas fendazinhas que vão ficar. Quando você vê, por exemplo, um armário
armário, que ele não vai até o teto, você tem ali aquele fechamentozinho de marcenaria, provavelmente ele foi feito ali com móveis modulados. E essa falta de personalização pode, em alguns casos, deixar esses móveis um pouquinho engessados, né? Dependendo do ambiente que você tem. Mas tem casos, pessoal, que essa diferença é tão pequenininha que você nem repara esses fechamentos, tá? Outra desvantagem, assim, que ele tem é que por mais que ele tenha uma variedade muito grande aí de cores, puxadores e tudo mais, a variedade que os móveis planejados têm é muito, mas muito maior. Até mesmo os puxadores, né, dos móveis podem ser limitados. E tem que seguir ali o tal do padrão de montagem. E por conta dessa limitação, é o seu projeto que tem que ser adaptado para os móveis que você está querendo comprar, e não o contrário. Isso quer dizer que você tem que escolher, por exemplo, modelos de micro-ondas, geladeira, forno, que se encaixem dentro dos módulos que tem dentro desses móveis. Mesmo que você queira comprar esses móveis aí sozinho, né, por conta própria, você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça ali na hora de encaixar tudo no ambiente que você tem. Tem lojas online aí de móveis modulados que eles até disponibilizam alguns softwares, alguns aplicativos para você meio que brincar ali de encaixar o que você quer comprar dentro do ambiente que você tem, usando obviamente os produtos que ele tem, o que ele vende. Mas para isso dar certo aí, pessoal, você tem que ter muito definido o layout de cada ambiente, saber onde tem, por exemplo, um dente na parede, um pilar que está sacado, saber onde tem os pontos de água, de tomada, de gás, onde vai ficar, por exemplo, algum eletrodoméstico específico, local e altura, por exemplo, das janelas, das portas, enfim. Não só para os móveis se encaixarem nos ambientes, né, pessoal, mas também para você não danificar, por exemplo, nenhuma tubulação ali na hora de fixar esses móveis na parede. Porque lembrando, é o seu projeto que tem que se adaptar aos móveis e não os móveis que vão se adaptar ao seu projeto. Outra coisa que me incomoda um pouquinho, assim, na verdade, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? É que eu acho que pelo fato deles serem muito padronizados, eles ficam meio frios dentro do ambiente. Acaba perdendo um pouco de personalidade, na minha opinião. Vamos agora falar então sobre os móveis planejados, tá? E como o nome já diz, eles se planejam, né? Você pode adaptá-los a qualquer medida que você tem. Por exemplo, digamos que você tem uma medida aí de 2,55 m. Ele vai se encaixar exatamente nesse vão que você tem. Você pode até mesmo alternar, né, a espessura das folhas de marcenaria que você está utilizando. Ah, Ralf, é MDF de 6 mm, é MDF de 15 mm, enfim. Fora que você tem uma variedade absurda aí de cores, texturas, lacas, fórmicas. Tem textura que imita madeira, que imita pedra, que imita aço cortem, que imita cimento queimado. Dá para você personalizar com vários tipos também de puxadores e até mesmo as formas mais mirabolantes aí de você abrir e fechar essas portas. Dá para fazer iluminação e até mesmo pinturas mais personalizadas, que é o caso da laca, por exemplo. Eu já fiz vídeo sobre laca que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição aqui para vocês verem, tá? Móveis planejados, eles são ótimos tanto para espaços pequenininhos, né, que você tem que aproveitar cada cantinho, como também para espaços maiores, onde você quer compor melhor ali todos os espaços possíveis daquele ambiente. Nele, você não tem, por exemplo, essas brechazinhas que ficam nas laterais ou em cima, nada disso. Cada cantinho ali, ele realmente é tapado. Ele realmente é feito sob medida para o que você tem, tá bom? Mas isso não impede que de vez em quando você tem que botar algum acabamentozinho ali, caso sua parede seja muito fora de esquadro ou coisa parecida. Inclusive, nesses casos aí, móveis planejados são uma das melhores opções que você tem para esconder alguma coisa. E nesse caso aqui, é o oposto dos móveis modulados. Aqui, com os planejados, é o móvel que vai se adaptar ao seu ambiente e não o contrário. A maioria dos planejados, eles são feitos sim de MDF, mas tem muita loja grande aí que utiliza o MDP também na sua fabricação. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Tem muita gente que pensa que o MDP é uma coisa ruim ou coisa parecida, mas não é bem assim não. Como eu falei naquele vídeo que eu te indiquei lá no começo, se ele for bem utilizado para a função certa, ele pode até ajudar você a economizar bastante na sua marcenaria sendo usado junto com o MDF aí. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens aí dos móveis planejados. Primeiro de tudo, o prazo. Como ele é um móvel feito sob medida, ou seja, ele é bem artesanal, não é feito em série, por isso ele leva muito mais tempo para ser produzido. E o fato dele também ser artesanal, assim, personalizado, faz com que ele também seja muito mais caro que os modulados. Pode chegar até o dobro do preço, ou até um pouco mais. Outra desvantagem é que por serem sob medida, você não pode, por exemplo, relocar eles depois, levar de um imóvel para o outro. Ele não vai se encaixar perfeitamente lá. E no caso de algum defeito, né, a peça, por exemplo, que vai ter que ser refeita, tem que ser fabricada para depois ser montada e coisa e tal. Já nos modulados, como eu falei, você pode simplesmente pedir a troca, que ela já está pronta, é só vir montar e é muito mais ágil. E uma dica de ouro aqui para vocês, tá, pessoal? Para móveis planejados, nunca, jamais compre primeiro a marcenaria, mande fazer a marcenaria para depois comprar os eletrodomésticos. Principalmente aqueles de embutir que você vai deixar na marcenaria. Como a gente falou naquele vídeo sobre torre quente, que eu vou deixar aqui em cima, sabe? Cada eletrodoméstico desse aí, ele além de ter o tamanho dele ali, ele tem o tamanho do corte ali, do nicho onde ele vai ficar encaixado. Você precisa ter esse tamanho exato para passar aí para a loja ou para o marceneiro na hora de
fazer um móvel planejado, porque senão depois ele não encaixa ali e fica aquelas sobrinhas dos lados que não é legal. Mas Ralph, então qual dos dois é o melhor? Na verdade, meu jovem, não existe o melhor, existe o pior. Existe aquele que se encaixa melhor no momento de vida que você tá. Eu acho que os planejados, na maioria das vezes, são menos frios, sabe? Tem mais personalidade. Mas tem casos sim de móveis modulados que eles se encaixam tão bem nos ambientes que eles até parecem móveis planejados. Os dois tipos de móveis, pessoal, são muito bons. Mas você tem que se preocupar com aquilo que se encaixa com o seu bolso, com o prazo que você tem. Obviamente, lembrando que nos modelos modulados, você tem linhas mais populares, que são mais simplesinhas, mas que também tem um preço menor, e tem linhas que são mais sofisticadas. Você pode até mesmo utilizar os dois modelos se você quiser. Talvez colocar móveis modulados num local onde você não se incomode, né, de ter algumas dessas emendas ou desses fechamentozinhos, e deixar os planejados só para os locais onde você quer ter precisão máxima. Caso você já tenha se decidido fazer móveis planejados, uma forma de você reduzir bastante esse custo aí, ao invés de você fazer com lojas, você fazer com o próprio marceneiro. É só você ter um projeto detalhadinho aí com o seu arquiteto, por exemplo, passar para ele que, poxa, vai ficar muito massa. Puxadores, forma de abertura das portas, material. Ah, Ralph, mas aí eu não tenho garantia igual eu tenho com a loja. Ué, mas você também pode fazer um contratinho aí com o seu marceneiro. Deixa tudo bem combinado, forma de pagamento, prazos, tudo isso, garantia também. Mas obviamente faz um contratinho aí para você ficar muito respaldado, que tá tudo certo. Eu mesmo faço as minhas marcenarias aqui sempre com marceneiro, tá? Agora, se você já optou pelos móveis modulados, lembre-se de calcular direitinho o espaço que você precisa, quantos módulos você vai precisar de gaveta, quantos módulos você vai precisar, por exemplo, para guardar panela e por aí vai. Tenta dar preferência, pessoal, para armários que tenham dobradiças de qualidade, que permitam alguma regulagem, trilhos, corrediças de gavetas que sejam de uma qualidade legal. Esses aí são dos itens que mais costumam dar problema. Resumindo então, pessoal, os planejados são ótimos aí para pessoas que têm um prazo um pouquinho melhor e podem gastar um pouco mais. Já os modulados são para pessoas que precisam de mais agilidade, precisam gastar pouco e também não se incomodam, né, de não ter um móvel assim feito sob medida ali para aquele ambiente dele. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Me diz aqui embaixo qual dos dois você gostou mais ou qual dos dois você usa na sua casa. Fala um pouquinho aqui da sua experiência também, que eu tenho certeza que o que você falar aqui nos comentários vai ajudar pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não deixa de dar um like nesse vídeo não, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo toda semana e ajuda também esse vídeo a aparecer para mais pessoas e ajudar mais pessoas aqui dentro do YouTube. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.